Hey designer, beleza? Tudo bem? Vinícius aqui, bom, começando mais uma aula aqui então. Bom, como eu havia dito na outra aula, nós íamos começar hoje a criar a parte aí de um anúncio da Nike, né? Então, bora começar. Primeira coisa aqui, ó, a gente vai aqui em File, ou em Arquivo para você aí, em português, Novo, né? Então a gente vai usar, vamos falar, eu falei Flyer, mas na verdade ele é um post para rede social, né? Então esse post para rede social aí, ele tem um tamanho em pixels, né, de 1080 por 1350. Então esse post a gente começa configurando por onde? A gente vem aqui no caso, ó, na nossa parte aqui de preset, vai colocar um em pixel aqui, ó, pixels, né, e vai digitar. Então o que acontece? Ó, width, né, ou largura e height, altura. Vou fazer a largura de 1080 pixels, tá bom? Hoje, normalmente a gente ainda usa 1350, mas o Instagram já alterou o tamanho para 1440, mas muito pouca gente está utilizando. Inclusive, onde eu trabalho numa agência de marketing, ainda a gente está utilizando o 1350. Tá? Acredito que daqui uns dias vai ter uma necessidade de mudança por causa do tamanho, né? Ele é um pouco mais estreitinho, mas dá pra gente trabalhar ainda 1350, mas saibam que o tamanho é 1440, tá? Você está vendo essa aula em 2026, já teve alteração, mas vamos lá, 1350 pixels de altura. Eu vou deixar em RGB. Aqui eu vou deixar em 300, né, uma qualidade até melhor ainda para a gente trabalhar. E eu vou criar. Beleza, estamos aqui, né, nós estamos aqui. Bom, o que eu aconselho você? Que não é uma regra, mas eu trabalho assim. Toda a sua arte, toda a sua criação que você esteja utilizando dentro de, assim, a informação principal de 1080 por 1080, né? Por quê? Vamos lá, vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou clicar no retângulo, vou dar um clique nele aqui, ó. Ele vai aparecer uma área de medida para mim aqui. Então eu vou digitar aqui, ó, 1080, tá? Por 1080. Vai ser um quadrado aqui, eu vou pintar ele de qualquer cor. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo que tem umas ferramentas de alinhar aqui, ó? Eu vou dar um clique, ó. Aqui, ó, alinhar a prancheta. Certo? Então eu vou vir aqui, ó, ser meio e meio, ó. Que legal. Então ele colocou meu quadrado exatamente no centro de tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apertar, lembra da outra aula, Ctrl R, para mim ativar as minhas réguas aqui. E olha que legal, como a gente fez na outra aula, se eu puxar aqui e descer aqui, ó, note que ele vai gerar uma linha guia e vai travar aqui, ó. Não precisa ser perfeitamente em cima, até porque a gente não vai trabalhar com a medida, mas tem que ser rente no mínimo aqui, ó. Aqui deu perfeitinho, ó. Vou apagar aqui, pronto. Então a minha área de trabalho, né, ela fica aqui dentro, ó, exatamente desse pedaço aqui, ó, entre as linhas guias, mostrando aqui como se tivesse uma câmera aqui, mas não tem. Então fica exatamente aqui, certo? Então bora continuar. Bom, qual que é a minha ideia aqui? Eu baixei alguns tênis da Nike, vou abrir Photoshop aqui porque eu preciso recortar, que eu não recortei, eu esqueci desse detalhe aí. Mas é jogo rápido. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai recortar os tênis, tá bom? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui porque não é o contexto da aula, né? E a gente volta e assim que finalizar aqui. Pera aí, vamos lá. Então vou ter que recortar um tênis aqui. Bora lá. Bom, voltando então, né? A gente vai trabalhando aqui. Seguinte, fui no Photoshop um pouquinho para fazer um recorte rápido lá. Seguinte, ó, então nós vamos voltar para nossa área aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Com a ferramenta retângulo aqui, ó, eu vou criar
Um retângulo do tamanho da publicação aqui, ó. Cara, coisa simples assim, isso aqui não tem nem erro, ó. Super rápido. Criei no caso aqui um retângulo. Nesse retângulo aqui, ó, eu vou trazer o meu tênis para dentro. Vinícius, como é que faz para trazer o tênis para dentro? Como é que eu trago? Como é que eu importo? Simples, ó. Arquivo, né, file. Para mim aqui, ó, é place. Né? Para você pode ser importar, mas o atalho é Shift Ctrl P, né? Ou incorporar, né? Então eu vou apertar aqui. Tá vendo? Eu tenho um tênis aqui, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Eu tenho um tênis aqui, não tá novo, mas pra gente, a nível de aula, pra gente poder fazer. Tá bem grande esse tênis aqui. E em transparência. Vou colocar ele aqui, ó. Ó, segurando o Shift, ó, eu redimensiono ele de uma forma uniforme, tá bom? Ele fica mais uniforme, ele não fica... Então, ó, imagine que eu vou imaginar aqui, ó, vou pensar o quê? Centralizei o tênis, porque ele é o principal aqui, ó, ele é o ator principal da nossa criação. Então eu coloquei ele aqui, ó, perceba que ele vai ficar aqui, ó, com esse X aqui, ó. O que acontece? Com esse X aqui, ó, o que eu fizer no Photoshop e salvar, ele automaticamente acontece aqui. Por exemplo, ó, se eu vier no Photoshop, entrar no Camera Raw aqui, ó, e der um talento ainda na imagem, não precisa, mas é óbvio, né, que dá pra fazer, quer ver, ó? Por exemplo, eu entrei aqui, ó, digamos que eu quero mais textura no tênis, ó. Deixar ele um pouco mais realista, ó. Vou vir aqui, tá vendo, ó, eu vou tirar o que tá embaçado nele, vou tirar um pouco do branco aqui, tá vendo, ó? Bom, vou colocar, na verdade, um pouco mais do branco. Vou descer aqui em detalhes, né? Eu vou dar um gás aqui no contraste dele, ó. Antes e depois, ó. Sempre dá pra melhorar. Ó, noise, vou tirar um pouquinho do noise aqui, tá ótimo, ó. Vou dar um ok aqui. O tênis ele vai dar uma mudada aqui. Deu uma qualidade um pouco melhor. Se eu salvar aqui agora, né, igual. Eu vou exportar ele aqui. É porque ele não tá linkado, na verdade, não vai dar certo, gente. Esquece que eu falei. Esquece que eu falei, vamos ver se dá pra fazer outra coisa aqui. Senão a gente aborta a missão, porque na verdade eu estou utilizando um outro tipo de... Estou usando ele em PNG aqui, não estou usando ele em Photoshop. Mas eu vou fazer do jeito certo para vocês verem, na verdade. Eu vou até cancelar aqui, ó. Eu vou salvar esse tênis em Photoshop, tá? Vou lá na pasta, eu acabei de salvar na nossa aula, Design Start. Vou escrever aqui, ó. Air Jordan. Só que o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Z primeiro. Deixa eu salvar de novo. Então, ó, o que acontece? Quando eu trabalho com Illustrator e Photoshop, eu tenho uma particularidade. Isso aqui eu estou falando a nível de coisa que eu vou entrar. Eu podia trazer o PNG, mas eu vou trazer ele aqui como Photoshop. Ele vai vir transparência também, não mudou nada, certo? Ele não teve muita alteração aqui, ó. Então digamos que ele é o nosso centro das atenções aqui. Coloquei ele aqui, certo? Imagine que eu vou lá no Photoshop agora. Pronto. E vou aplicar o Camera Raw agora. Vou direto. Vou mostrar para você aqui. Ele vai ficar mais... Show, ficou mais clarinho aqui. Olha que legal. Se eu dar um Ctrl S aqui e salvar aqui, quando eu voltar aqui, ó, ele vai me avisar. Falando assim, ó, o arquivo foi modificado lá atrás. Tá? Por isso que eu falo, vale a pena trabalhar com tudo licenciadinho, com tudo certinho. Mesmo que a minha versão, né, eu estou usando uma outra versão, é porque dá para escolher versões anteriores. Tá? Vale a pena, gente. Então, ó. E ele pegou e fez o que? Ele falou assim, ó, lá atrás, você editou ele lá no Photoshop. E ele fala se eu quero atualizar ele aqui dentro, ó, update sim now. Ele quer perguntando assim, ó, se eu gostaria de atualizar ele aqui. Ele fala assim, eu quero. Ó, mudou o contraste dele, mas não se preocupa porque ele não vai ficar assim, tá? Ele fica assim a nível de visualização, mas se você der um zoom aqui, ó, ele vai pegar aquela característica que a gente melhorou lá e vai trazer pra cá. Bora então continuar aqui, ó. Bom, a primeira coisa que eu vou criar, gente, vai ser uma sombra, por quê?
O tênis aqui, no caso, ó, a gente tem duas formas aqui de trabalhar. Poderia pegar aqui, ó, fazer um arranjo, ó, tá vendo? Ó, transformar ele, refletir ele, ó. Tá vendo? Só que ele ficou com a fonte ao contrário, então não pode, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma sombra de contato. O que seria sombra de contato aqui? Eu vou pegar uma elipse, no caso aqui, eu vou pegar uma cor preta e eu vou jogar ela aqui, ó. Vai anotando aí, que é bem legal. Vou jogar ela aqui. Eu posso até estar aumentando um pouquinho mais, mas é que a iluminação aqui talvez não fique legal porque ela não está batendo de forma coerente aqui. Mas vamos desconsiderar porque o tênis eu não estou criando uma campanha, nada aqui. Né, se tivesse no Photoshop eu conseguiria trabalhar até mais a luz e sombra, mas vamos considerar que estou fazendo aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer. Cara, isso aqui não é uma sombra, parecendo um buraco. Né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trabalhar um tipo de efeito que o Illustrator tem aqui. Então, ó, se você navegar por aqui, ó, você tem o menu de aparência, estilo gráfico, contornos, gradientes, transparências, tem N coisas aqui que a gente pode trabalhar no Illustrator. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou entrar no painel, né, chamado aparência. E aqui na aparência, ó, eu tenho um botãozinho chamado FX, né, que é o FX. A gente fala, o certo é FX. O que eu vou fazer aqui? Não vou me zoar no comentário, hein? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Pode descer a lenha na zoeira lá, que a gente é zoeira também. Então, ó, eu vou entrar num esquema chamado Blur. O que é o Blur? O Blur, ele vai meio que deixar embaçado, né? E aqui a gente vai usar um negócio chamado Gaussian Blur para trabalhar. Ó. Opa, eu não selecionei nada, né? Aí não vai ter jeito. Primeiro de tudo, gente, seleciona o item aqui. Vai de novo aqui, ó, em aparência, Effects, Blur, Gaussian Blur. Ó, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou descer a lenha. Nossa, foi demais, né? Ó, olha que legal. Olha acontecendo aqui, ó, embaixo aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar um esfumaçado, ó. Como se fosse uma sombra. Ó, posso até fazer ela sair, mas ficou muito grande, né? Mas enfim. Ó, ficou muito grossa, a gente vem aqui ajustando, ó, afina aqui, tá vendo? Ó? E é como se eu tivesse uma sombra, né? Uma sombra, digamos assim, não tão realista, mas quase realista, né? A gente consegue já dar a entender que eu estou utilizando uma sombra, por quê? Ó? E a gente vai fazer uma pequeniníssima aqui de contato. Deixa eu ver se dá para aproveitar essa aqui, talvez não dê, mas vamos tentar. Deixa eu ver aqui, ó, vamos entrar na Gaussian Blur aqui e vamos tirar um pouco dela aqui para a gente ter uma sombrinha de contato. Tá vendo? Ó? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar ela bem pequenininha e só para trás. Na verdade, ó. Então, se tiver muito difícil, gente, por aqui que a gente tem o zoom, né? Você traz o zoom aqui, ó, e trabalha ele aqui, tá? O que eu fiz com o zoom aqui? Eu tenho duas formas, ó. Eu aperto o Z e venho, tá vendo? Aí depois eu volto pro V de novo, ou eu aperto o Alt e o scroll do meu mouse aqui, né? Então tem essas duas formas aqui. Olha que legal. Vou jogar aqui. Ó, que top, ó. Ficou uma sombrinha de contato. Por quê? Porque como eu encostei o bico do meu tênis aqui, ó, eu tenho que ser mais realista. Não adianta eu só colocar ele aqui e gerar sombra. E detalhe, ó, eu preciso nivelar essa sombra aqui, ela tá desnivelada. Sou bem perfeccionista, viu, gente? É um problema sério na minha vida isso. Mas pra quem é design, o perfeccionismo até que é legal. E lá, essa sombrinha não ficou boa, mas o que eu vou fazer? Vou tirar ela daqui? Não. Eu vou vir aqui em transparência, tá vendo? Transparência, e eu vou tirar um pouco dela. Até ela ficar coerente com a minha arte, né? Na verdade, tudo é equilíbrio e experiência. A gente vai deixando sempre real aqui o negócio. Olha. Ficou bem sutil, ó, mas ainda tá gritante. Deixa eu ver aqui, abrir minha camada. Ó, tá vendo que aqui eu tô trabalhando só com uma camada. Ó. Então aqui tem várias coisas. Eu poderia fazer várias camadas, um background, uma pro texto. Mas dependendo, o que eu vou fazer aqui hoje não tem jeito de eu fazer isso. Vamos jogar numa camada só.
Mas legal. Então a gente tem aqui a sombra, certo? E a gente tem aqui a gente tem a sombra e a gente tem a sombra de contato. Então, ó, para essa aula aqui, o que acontece aqui, ó? A gente finalizou o quê? O background. Tá excelente por hora, não precisamos fazer mais nada aqui. Na verdade, se você quiser fazer, você pode. Por exemplo, o que eu posso fazer de background aqui? Eu posso vir aqui, ó, pegar um círculo, certo? Colocar ele aqui. Eu venho aqui em gradiente. Ó, que legal, gente. Escolho ele mais redondinho aqui, ó. O que eu vou fazer aqui daí? Eu vou fazer esse fade in sky aqui, só que aqui, em gradiente, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou pegar um vermelho um pouco mais claro do que esse. Ou posso pegar um laranja, não tem problema. E aqui, ó, eu vou pegar a mesma cor. Opa, tirar fora aqui. 2 cliques aqui no gradiente, ó. Vou pegar a mesma cor daqui, ó. Aqui que eu faço, ó. Eu venho aqui embaixo, aqui nas camadas, ó. Eu vou descer para baixo do tênis, ó. E ó que legal, transparência. Eu criei um leve destaque aqui, ó. Vamos lá, 9%. Ó que legal. Então, eu já comecei a criar aqui. Então, o que eu fiz aqui? O background, certo? Coloquei o tênis, coloquei as sombras, né? E todo o background aqui atrás. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar toda a parte de texto, tá bom? Provavelmente a gente finaliza na próxima aula aqui. Eu vou trazer a logo para cá, vou mostrar para você trazendo a logo da Nike, como que a gente vai trabalhar. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aquele like, porque essa aula, por enquanto, merece um like. Já ficou legal pra caramba aqui, né? Coisa simples para você trabalhar. E aí o que acontece? A gente vai melhorando para você, mas, cara, hoje, se você buscar boas referências, existem vários sites como Pinterest, tem o próprio Behance, qual eu estou lá também. Tem link aqui embaixo para você conhecer o meu Behance lá. Tem o próprio Instagram. Então são lugares onde a gente busca informação para melhorar e para criar coisas legais assim, ó, tá bom? Então, cara, por enquanto aqui tá bem simples, tá cru, mas a próxima aula nossa eu vou ensinar uma técnica bem legal e muito utilizada aí pela galera. Eu uso bastante no meu trabalho, né? A gente tem um estilo bem legal assim, mas você vai entender como que o pessoal faz isso daí. Então deixa aquele like, se você caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal. A gente pede às vezes, por quê? Porque a YouTube nos ajuda. Então se inscreve aí, deixa o like e a gente volta na próxima aula para que você cresça cada vez mais aqui nesse curso de Illustrator, que seria o Design Start aqui para você começar e decolar, fechou? Então a gente se vê na nossa próxima aula e até mais.